Olá, meus amigos, salve Maria, sejam todos muito bem-vindos aqui a este canal, professor Pedro Duque falando aqui com vocês sobre a polêmica do momento, que é o documento emitido pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, assinado pelo prefeito cardeal Victor Manuel Tuccio Fernandes, chamado Mater Populi Fidelis, que está causando uma série de comoções. Lá no meu Instagram, então, eu já fui chamado de sede vacantista, fui chamado de herege, fui chamado de tudo quanto é coisa. Isso porque eu só postei uma oração, um trecho de uma oração, feita pelo Papa Pio XI, no qual ele chama a Virgem Maria de corredentora. Eu não emiti juízo de valor, não falei nada, então eu, por conta dessa comoção, por conta desse afã que está sendo gerado todo, eu resolvi vir falar com vocês aqui, imprimi os documentos, peguei alguns livros, o Código Canônico, a Sagrada Escritura, e vim falar com vocês aqui sobre este documento. Então, antes de mais nada, vamos explicar o que é o documento. Bom, o documento, eu estou com ele impresso aqui, é uma nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra de salvação. Tá? Quem assina é o cardeal Fernandes, que é o prefeito para a congregação, antiga congregação, agora é de Castério, né? Para a doutrina da fé. E o texto, na apresentação do documento, ele diz assim, ó: o texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentido são aceitáveis ou não alguns títulos das expressões referentes a Maria, propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando do lugar de Maria em sua relação com os fiéis, à luz do mistério de Cristo como único mediador e redentor. Isso implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Então, aqui, na apresentação, a gente percebe que há um intuito de ecumenismo por parte do prefeito, porque ele quer alcançar, de alguma forma, pessoas não católicas, mas é preciso que se diga: o verdadeiro ecumenismo tem como intuito a revelação da verdade àqueles que não são católicos, não gozam da fé católica. Esse ponto deixa muito claro o intuito do documento, né? Mas na introdução ele traz textos que são bonitos e são profundamente católicos, né? Ele diz assim: Maria é a expressão mais perfeita da sua ação que transforma a nossa humanidade. Ela é a manifestação feminina de tudo quanto pode operar a graça de Cristo no ser humano, né? E aí, com relação a esses títulos, se Nossa Senhora é ou não medianeira de todas as graças e corredentora da humanidade, é que a coisa começa a ficar complicada. Então, para explicar esse documento, eu trouxe aqui um documento também do magistério que fala sobre a Professio Fidei, a fórmula da profissão de fé. E quem era o prefeito aqui à época era o cardeal Ratzinger, né? E ele explica, depois veio a ser o Papa Bento XVI, e ele explica como nós devemos aderir às verdades e ensinamentos que são proferidos pela Igreja. Este documento aqui é um documento que tem como objetivo dar esclarecimentos num tom meramente pastoral. Inclusive, ele é chamado de magistério ordinário meramente autêntico. O que significa isso? Ele não tem como objetivo definir dogma nenhum. Ele não está proibindo nada, nem está dizendo que se é alguma coisa. Ele não condena, ele não diz solenemente que não se deve utilizar o termo corredentora, mas também não afirma que se pode usar, né? Na Professio Fidei, que também é um documento do magistério
ordinário da igreja, ele diz lá no 3º parágrafo assim, ó, adiro também com religioso obséquio da vontade e da inteligência as doutrinas que o Romano Pontífice ou o Colégio dos Bispos propõem quando exercem seu magistério autêntico, mesmo que não as entendam proclamar como ato definitivo. Encontra seu lugar nos cânones 752 do direito canônico e 599 dos códigos das igrejas orientais. Isso quer dizer o quê? Ele explica lá no primeiro parágrafo que nós devemos crer com adesão da fé na Sagrada Escritura, que é a revelação pública, nós devemos crer nos dogmas proclamados pela igreja, porque são os ensinamentos, são desdobramentos teológicos a partir da revelação da Sagrada Escritura, e no que se refere a esse tipo de documento, como é o documento ensinado pelo cardeal Túcio, esse documento aqui, ele não tem peso de dogma, ele não está definindo dogma. Então, muita gente lá no meu Instagram vem dizer assim, professor, deixando de seguir, porque você está desobedecendo a igreja, você está... Roma locuta causa finita est. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse documento aqui não se aplica no caso do Roma locuta causa finita est. Até porque o próprio texto vem dizer que ele não tem como objetivo esgotar o debate com relação a isso. E assiste razão dentro do texto a ideia de que não há ainda maturidade terminológica e teológica para que se defina isso dogmaticamente, para que o Papa defina isso solenemente. Apesar de já haver no sensus fidei, né? Ou seja, no sentir do povo fiel, esta aclamação de que Nossa Senhora é sim, corredentora e medianeira de todas as graças. E aí, então, eu queria, antes de mais nada, antes da gente discutir aqui, entrar na análise do texto e por que eu considero que está errado, e no meu entender, ela é sim corredentora e medianeira de todas as graças, eu quero dizer para vocês que esse documento não exige de nós uma adesão de fé, mas apenas, como diz aqui o texto, um religioso obséquio da vontade e da inteligência. Nós temos que ouvir. Sim, vou ouvir. É um cardeal da igreja, é um príncipe desta igreja que está falando, com todas as ressalvas que eu tenho ao cardeal Túcio, por todos os males que eu acredito que ele tenha feito, as coisas erradas que ele fez, ele ainda é um cardeal da igreja. Então, como cardeal, eu vou ouvi-lo, eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Li e estou dizendo, não concordo com tudo, senhor cardeal. Este documento, no meu entendimento, está errado. O documento foi escrito, foi finalizado em março de 2025, tá? Portanto, sob o reinado de Francisco. Então, dizer que o Papa Leão, esse documento é da lavra do Papa Leão, não é verdade. O Papa Leão autorizou porque é um documento do Papa anterior, e você vê o perfil ali do Santo Padre, né? É um homem fleumático, ele é um homem que veio apaziguar as coisas. Vocês vejam que ele autorizou a celebração da missa na forma extraordinária dentro do Vaticano, que estava proibido no reinado de Francisco, né? Ele tem tido um bom diálogo com o cardeal Burke. Então, assim, é muito, no meu sentir, é muito precipitado dizer que o Papa estaria colaborando ou concordando com tudo que está escrito aqui. Não acho. Eu acho que o Santo Padre pode ter sido mal assessorado com relação a isso. Já era um documento pronto, que já estava para ser publicado, mas com a morte do Papa Francisco, o documento foi deixado de lado. Então não é provavelmente da lavra do Santo Padre, mas foi publicado, tá? Isso posto, eu quero adentrar com vocês nas análises que a gente pode fazer com relação a isso, tá? Com relação à expressão de que Nossa Senhora é ou não corredentora e é ou não medianeira de todas as graças. O que diz o documento? Vamos a ele. Eu não vou ler o todo porque ele tem 12 páginas de documento.
ele explica, lá no número 22, ele diz assim, ó, levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Este aqui é o erro nevrálgico do documento. Por quê? Porque quando você diz assim, é sempre inoportuno, você vai estar dizendo que Bento XV, Leão XIII, Pio IX, São Pio X, Pio XI, Paulo VI, São João Paulo II, todos eles erraram ao se referir a Nossa Senhora como corredentora da humanidade. Não bastasse isso, e isso para mim já é suficiente, porque, como a gente vai ver o que é o magistério extraordinário da Igreja, eu vou explicar daqui a pouquinho, veremos adiante. Não só o magistério da Igreja dos últimos 100 anos, pelo menos, os últimos 150 anos, nós temos aí, no magistério, santos padres se referindo a isso pacificamente. Eles usam esse termo muito pacificamente. Nós temos igrejas dedicadas a Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Nós temos santos, doutores da igreja. Nós temos Santo Afonso Maria de Ligório. Nós temos o cardeal Newman, né? São João Newman, proclamado recentemente doutor da igreja, se referindo, ele tem uma carta que ele escreve contra um teólogo anglicano que não aceita o termo corredentora. Ele aceita que ela é mãe de Deus, aceita que ela é mãe da humanidade, ele aceita tudo isso, mas o termo corredentora ele não aceitava. O cardeal Newman diz assim, ora, se você aceita tudo isso, se você for discutir com qualquer teólogo da igreja, eles vão rir da sua cara, porque recusar o título de corredentora de Nossa Senhora é o mais leve dos títulos que se pode dar a Nossa Senhora, né? Então, Santo Afonso, São João Newman, São Luís de Montfort, São Bernardo de Claraval, São José Cafasso, São Leonardo de Porto Maurício, enfim, é uma pletora de exemplos que se dá para usar de santos que também se referiram a ela desta forma. Então, como é que eu vou dizer que é sempre inoportuno o uso do título de corredentora se na história da igreja, há muito tempo, nós temos esta terminologia sendo utilizada? Não é sempre inoportuno. É inoportuno que se utilize, aí sim, que se utilize colocando Nossa Senhora num nível em que ela não esteja. Mas veja, aquele que pode se dizer assim, doutor Mariano, embora não tenha sido proclamado pela igreja, São Luís de Montfort, no primeiro artigo do seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no primeiro, São Luís diz o seguinte, comparada a Deus, a Virgem Maria é menos do que um átomo. Ela é antes um nada se comparada à sua majestade. Agora, o que nós não podemos fazer é nós queremos olhar para a Virgem Maria como se nós fôssemos deuses. É claro que ela não vai querer ser aclamada, ela não vai querer ser exaltada porque é perfeitamente humilde. Porque nela se encontram todas as virtudes que um ser humano pode ter. Mas não sou eu que devo rebaixá-la, não sou eu que não devo honrá-la. Né? São Maximiliano Maria Kolbe dizia, não tenha medo de amar demais a Virgem Maria, você nunca irá amá-la como nosso Senhor Jesus Cristo a amou. Né? Então, assim, eu não enxergo perigo que, para o povo fiel, para o povo que receba uma catequese minimamente razoável, as pessoas acreditam que Nossa Senhora nos salvou. Por que não? Porque aí, São Tomás vem nos dizer, existem dois tipos de causa
nesse quesito aqui, no que se refere à redenção. Nós temos o que nós chamamos de causa eficiente ou causa primeira, e nós temos aquilo que nós chamamos de causa secundária ou causa instrumental. Nosso Senhor é a causa primeira, a causa necessária, a causa eficiente da nossa salvação. A sua paixão, morte e ressurreição na cruz, o mistério da sua encarnação, toda a sua vida é parte do plano da economia de salvação que Deus tem para a humanidade. Agora, como é que este Deus se fez homem para poder salvar a humanidade? Ele poderia ter descido numa nave espacial, ele poderia ter descido num relâmpago do céu, ele poderia ter descido numa carruagem de fogo, ele poderia brotar no chão, ele poderia sair de uma árvore, ele poderia brotar de um cogumelo, mas ele escolheu nascer do ventre de uma mulher. Ora, São Luís de Montfort vem nos dizer que Nossa Senhora ela é necessária à salvação. Não como uma necessidade absoluta, mas uma necessidade secundária e submissa, aí sim, como está aqui no texto, um papel subordinado ao mistério de Cristo, mas um mistério que está intimamente ligado ao seu Filho. Ela é necessária à salvação porque, o que explica São Luís de Montfort? Nossa Senhora é necessária à salvação porque ela gera, foi ela quem gerou Jesus no tempo. E se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Deus não muda, se Deus começou a sua obra de salvação por meio da Virgem Maria, isso quer dizer que ele também vai terminar por meio dela. Ele começou na encarnação e terminou aos pés da cruz, e sua mãe estava lá com ele. Ora, se Deus não muda, a Virgem Maria continua até hoje a gerar Jesus. De que maneira? Quando ela gera os seus filhos espirituais. É assim que a Virgem Maria está participando desta corredenção, desta mediação de todas as graças, porque está intimamente ligado à corredenção, ao título de medianeira de todas as graças. Né? Por quê? Nossa Senhora participa de maneira espiritual, subordinada, hipotética, no plano salvífico. Por que se diz hipotética? Por que a teologia diz hipotética? Porque Nossa Senhora atua na hipótese de Deus agir. Quando Deus age, ela age. Entende? Então, Nossa Senhora é uma causa secundária à salvação. É como se ela dissesse assim, estamos todos numa enchente e as ruas estão todas alagadas e eu passo de barco na rua e vejo você lá e digo, vem, sobe aqui, pelo amor de Deus, sai dessa água, eu subo você com a sua família ali no meu barquinho e a gente vai embora para um local seguro. Fui eu que te salvei. Mas você pode dizer assim, olha, se não fosse o barco do professor Pedro, eu estava perdido. O meu barco não foi a causa da salvação primeira, ele foi uma causa instrumental da sua salvação. Assim é a atuação da Virgem Maria. Ela é uma causa secundária, que está intimamente atrelada à salvação dada por Nosso Senhor, a redenção dada por Nosso Senhor. Né? Existem algumas maneiras de Deus agir, a graça de Deus agir para todos os homens. Veja, Nossa Senhora é aclamada a Charitomene, ou seja, aquela que é transbordante dessa graça. Por que ela é transbordante da graça? Deus sustenta todas as coisas no ser. De modo que, se Deus dormisse, se Deus pudesse dormir, tudo deixaria de existir. Ele teria que recriar tudo do zero. Né? Nós existimos pela vontade de Deus. Então, Deus segura dessa forma. Ele atua sustentando os seres. Tem uma outra forma de Deus agir no ser humano. Da graça de Deus agir no ser humano. Esta forma de união de Deus, a união perfeita que há em Deus, é uma união que se chama união hipostática. O que é a união hipostática? É justamente a encarnação do Verbo no ventre da Virgem Maria, que a faz gerar no tempo Deus mesmo.
Ela é mãe de Deus, porque ela é mãe do homem, que estão intimamente ligados. Eles estão intimamente ligados. Não há possibilidade de que esta união perfeita, salvífica, em que Deus se une ao homem e que quer salvar todos os homens, que não seja por Maria. Só há Cristo encarnado porque ela disse sim. E aqui é uma alusão perfeita ao que acontece nas bodas de Caná, e é por isso que Nosso Senhor usa lá o termo mulher. Quando Nossa Senhora diz, eles não têm mais vinho, Nossa Senhora é a primeira a observar que falta vinho. É ela que percebe que faltam coisas para nós. Ela diz para o seu filho, eles não têm mais vinho. E dizendo que ele não tem mais vinho, Nosso Senhor lhe pergunta, mulher, que tenho eu com isso? Não é chegada a minha hora? No original em grego, a tradução é mais exata ainda, diz assim, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Aqui, Jesus, quando ele evoca Nossa Senhora pelo nome de mulher, ele faz uma alusão direta à mulher do Gênesis, perguntando para ela, mãe, você quer ser a mulher, a nova Eva? Você quer ser a mãe de todos os homens que eu vou salvar? Você quer que eu me manifeste aqui como o Messias? É isso que você quer? Que eu revele a todos o meu poder? Porque uma vez que isso acontecer, eu me torno novo Adão, mas você se torna nova Eva. Você se transformará na mulher. A mulher prefigurada desde dos nossos primeiros pais. Se eu me manifestar, isso vai acontecer. É isso que a senhora está me pedindo? Então, ela responde. Qual é a resposta que Nossa Senhora dá a Nosso Senhor? Faça-se como ele vos disser. Ou seja, ela aceita o convite dele. Ela aceita, mais uma vez, ser responsável, manifestadora desta graça peculiar que é ter Nosso Senhor feito homem. Ela aceita entrar no mistério da cruz com ele novamente. E ele atende o pedido dela. Ali não é só um pedido de intercessão. Ali Nossa Senhora entra na história da salvação de maneira muito mais profunda. E aqui é este ponto aqui que o documento no meu ver, deveria se prender. É um mistério tão profundo, tão rico, tão espiritualmente grandioso, que nós realmente não tenhamos ainda maturidade teológica e o argumento que o documento apresenta é que nós temos uma dificuldade terminológica, né? E por conta disso, por haver essa dificuldade terminológica, é que ele vai orientar os fiéis a não usarem esse termo. Não usem. É sempre inoportuno. Ora, na história da igreja isso nunca aconteceu. E eu trouxe aqui 4 pontos que se dá para falar, e aí a gente volta lá no primeiro ponto, que era o magistério pontifício, porque foram, pelo menos ao longo dos últimos 150 anos, 120, 150 anos, que nós temos papas defendendo, manifestando publicamente aquilo que o Sensus Fidei já havia aderido, que era o título de corredentora, de medianeira de todas as graças. Os últimos papas dos últimos 150 anos sempre se manifestaram dessa maneira. Né? Então você tem um robusto, como eu falei, Bento XV, Pio IX, São Pio X, São Pio XI, Leão XIII,
você tem Pio XII, São João Paulo II. Então, esta é uma manifestação muito clara do que nós vemos lá na nota doutrinal com relação ao Professo Fidei, que diz o seguinte: o primeiro parágrafo, onde se anuncia, creio também firmemente em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição da igreja, e que a igreja quer com juízo solene, quer com magistério ordinário e universal, propõe para se crer como divinamente revelado. Está convenientemente reconhecido e tem sua disposição na legislação universal no cânon 750. E vejamos o que diz o cânon. Deve-se crer, cânon 750, deve-se crer com fé divina e católica em tudo que se contém na palavra de Deus escrita ou transmitida pela tradição. Ou seja, no único depósito de fé confiado à igreja, quando ao mesmo tempo é proposto como divinamente revelado pelo magistério solene, quer por ser o magistério ordinário e universal, isto o que se manifesta na adesão comum dos fiéis sob condução do Sagrado Magistério. Por conseguinte, todos têm a obrigação de evitar quaisquer doutrinas contrárias. Isso aqui se fala do dogma. Só que ele ainda diz assim, no parágrafo 2º, olha o que ele diz. Se afirma, firmemente aceito e creio também em cada uma das verdades que dizem respeito à doutrina em matéria de fé ou costumes proposta pela igreja de modo definitivo. Não tem cânone algum correspondente nos cânones da igreja, nos códigos da Igreja Católica. É de máxima importância este parágrafo para a profissão de fé, dado que indica as verdades necessariamente conexas com a relação divina. Essas verdades que na prescrutação da doutrina católica exprimem uma particular inspiração do Espírito de Deus e para a compreensão mais profunda da Igreja, de alguma verdade em matéria de fé ou costumes, estão conexas com a revelação divina, quer por razões históricas, quer por consequência lógica. Tá? Então, vejam, aquilo que se está ensinando, aquilo que os papas revelaram, é uma matéria que pelo menos deve ser acolhida, reconhecida, considerada, levada em consideração. Mas o que ele faz? Não use esse termo. É sempre inoportuno. Como é sempre inoportuno se os últimos papas sempre se referiram a ela dessa maneira? Não dá para ser. Não dá. De maneira nenhuma dá para ser sempre inoportuno. Se há uma confusão terminológica, que defina, olha só, nós podemos utilizar dessa maneira, né, desde que não se diga tais e tais e tais, com tais e tais e tais intenções. Simples. É muito simples. Mas não. A igreja, ele vai dizer, a igreja prefere não se manifestar. A igreja não se manifesta. Não vamos utilizar esse termo porque pode gerar confusão. Mais confusão do que está sendo gerado com essa nota, com esse documento. Mais confusão do que está sendo gerado. As pessoas achando que esse documento é infalível, que tem que ser reconhecido, obedecido de qualquer maneira. Não tem como. Nossa Senhora entra para a história da salvação, e aí retomando lá o que diz São Luís de Montfort, Nossa Senhora Nossa Senhora é necessária à salvação, porque ela está a todo instante gerando outros Cristos para o mundo. Esse é seu papel. Gerar outros Cristos. Como é que uma pessoa pode dizer assim, olha, eu sou santa, quando ela diz o que São Paulo diz na Sagrada Escritura? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ora, como é que eu posso verdadeiramente dizer que Cristo vive em mim e não mais eu? Quando eu me empurro para o ventre de Maria e dentro de seu ventre sou gerado à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu sou, de alguma maneira, aderido a esta união hipostática que há entre Deus e homem. Nossa Senhora me leva cooperativamente, ela me leva para fazer parte deste mistério redentor. É ela quem me leva para este mistério próprio do Cristo. É Cristo que nos salva. É Cristo que une o homem a Deus. Nossa Senhora não é absolutamente necessária para a salvação, mas Deus quis usá-la. Ora, se Deus quis usá-la, por que é que eu vou retirá-la desse papel? Deus quis servir-se de Maria. Ora, vocês vão me dizer, professor, mas eu não posso dizer que Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, que todas as graças do mundo perpassam por Maria, né? Como diz a música lá da Colo de Deus. Não estou entrando nem nesse mérito. A gente pode se basear no que diz Royo Marim, do que diz Garrigou Lagrange e outros teólogos importantes. Qual é o entendimento que esses homens sempre tiveram? De que, de alguma maneira, na eleição, na predestinação de nosso Jesus Cristo como o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem desde toda a eternidade, Nossa Senhora já estaria unida nos planos de Deus. Entendam isso, meus filhos. Nosso Senhor, em Deus, na mente de nosso Senhor, todas as coisas já são. Porque Deus é. Em Deus não há tempo. O tempo está contido em Deus. Deus é, Deus não está. Então, é muito simples para Deus que ela esteja responsável por todas as graças, porque Ele a quis. Porque antes mesmo dela existir, a Adão, a Abraão, a Moisés, a Elias, a Jeremias, aos profetas, como que a graça passou por Maria? Porque ela já era eleita desde toda a eternidade. Unida aos méritos que o seu filho teria, na predisposição de Deus, Deus quis manifestar dessa maneira. É isso que ensina Antônio Royo Marim. É isso que ensina Garrigou Lagrange. Ora, não temos suficientes termos, não temos teologia suficiente. Ótimo. Não digamos nada, sobretudo Tútil. Quem é Tútil para falar sobre isso? Deveria ficar calado. Foi perdida uma excelente oportunidade de se ficar calado. Mas não, ele quis se manifestar. Havia o que nós chamamos de sensus fidei. Vejam, havia um senso dos fiéis com relação a isso. E esse sensus fidei, como eu disse para vocês antes, ele vai gerando um desenvolvimento doutrinal. Eu trago um exemplo muito claro para vocês aqui. A Imaculada Conceição foi proclamada em 1854. 1854. Quando houve o achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida? Quando houve? Em 1717, quase 150 anos. E a imagem era de quem? A Imaculada Conceição. Nossa Senhora precisou aparecer em Lourdes para dizer: eu sou a Imaculada Conceição. Ela vai ter que aparecer de novo e dizer: eu sou a medianeira de todas as graças. Eu sou a corredentora. É isso que precisa? No Brasil, em 1617, já a reconhecíamos como a Imaculada Conceição, embora o dogma não tivesse sido revelado. Já havia o sensus fidei. Já havia o ofício da Imaculada. Como já há a festa da medianeira de todas as graças. Já há festa. Como que é sempre inoportuno? Como não se deve usar esses termos? Se há uma dificuldade terminológica, como eu disse, a igreja nunca recuou. Você foi assim com o Filioque, foi assim com a Imaculada Conceição, foi assim com a Assunção de Maria, foi assim com a Maternidade Divina,
Foi assim com Ário. Sempre que há uma dúvida, uma dificuldade, a igreja entra ali e se manifesta. Não, ela é ao mesmo tempo mãe, ao mesmo tempo filha de Deus. E acabou. Não, ela é a Imaculada Conceição. Que se mature esta, esta, este entendimento teológico, né? Que o sensus fidei progrida e estimule a igreja a se manifestar isso mais para frente. Pode ser que se dure séculos ainda esta briga, mas o que se tem que entender é que não está fechada esta questão de modo nenhum. Não está fechada a questão. Não há questão fechada. Esta nota não está definindo ou fechando nada. Nada. Para mim, ela continua como Imaculada Conceição. Ou também, mas como a corredentora e medianeira de todas as graças. Tá? Então, assim, Nossa Senhora é corredentora e medianeira porque está intimamente unida, subordinada, inserida neste mistério de Cristo. Não é por ela. Ela é causa instrumental, como eu falei para vocês. Tá? Eu acho e tenho isso como verdade na minha vida, que Nossa Senhora é necessária à salvação, como ensina São Luís de Montfort, né? A gente só se vai chegar, e essa é a tristeza dos protestantes, a gente só vai chegar à perfeição da imitação a Cristo no dia em que nós formos gerados por ela. Assim como ela gerou Cristo, que é a cabeça, ela gera até hoje o corpo de Cristo. Não nasce um membro, uma cabeça sem membros, ou um membro sem cabeça. Não nasce. Assim como nasceu dela a cabeça da igreja, e ela é mãe da igreja, a igreja que nasce lá no Pentecostes, em Pentecostes ela estava grávida da igreja, e ali ela pare a igreja. Né? Ali a igreja é parida por Nossa Senhora, mãe desta igreja. Percebo que todas essas verdades estão intimamente ligadas. Ser mãe da igreja faz com que ela precise ser corredentora. Entenda? Então, era isso que eu tinha para... Esses eram meus 2 centavos de sugestão para vocês. Né? Deixa aqui nos comentários se vocês... o que vocês acham disso? Se Nossa Senhora é ou não é mediadora? É ou não é corredentora? Né? Comentem aqui embaixo. Já se inscreve aqui no canal se você se interessou aqui por esse conteúdo. Se esse conteúdo é relevante para você, envia para os seus amigos, que também vai me ajudar muito. Leve esse material para a sua paróquia, difunda nos seus grupos de catequese, né? Traga sugestões aqui no comentário, eu vou ler todos os comentários que forem colocados aqui. E divulgue o vídeo, se inscreva aqui no canal, peça para que o povo se inscreva aqui no canal e que Deus nos abençoe. Salve Maria, corredentora e medianeira de todas as graças.